Pai, muito obrigado por essa noite, muito obrigado por esse momento, muito obrigado por essa igreja, muito obrigado pelos teus planos que estão liberados para nós hoje aqui. E nós oramos para que você cumpra toda a tua vontade e revele o teu coração durante esse tempo, em nome de Jesus. Temos a nossa mensagem, conforme compartilhado. Veja, eu quero introduzir da seguinte maneira: nós temos 5 sentidos, né? Visão, audição, olfato, paladar, tato. Com esses sentidos, segundo a biologia e ciência, nós interagimos com o mundo natural. Então, uma pessoa que é surda, por exemplo, ela não consegue interagir através do sentido da audição. Uma pessoa que é muda não consegue se expressar através, né, da oralidade. Então, visão, você consegue se relacionar, interagir de 5 maneiras com o mundo natural. Da mesma maneira, Deus tem um destino, um propósito, um projeto para você, e eu quero especificar para esse ano e para esses próximos 10 anos. Deus tem algo bem delineado, bem detalhado para a sua vida, e depende exclusivamente da sua cooperação em participar desse convite que Ele está te fazendo. É como se Ele tivesse preparado uma festa e está te convidando, e você pode corresponder ou não. Ontem nós estivemos em Niterói, fui celebrar um casamento de uma pessoa que tem uma história muito legal com a gente. Isabela acompanhou lá bem de perto, discipulou, e ontem a gente teve a grande alegria de celebrar o casamento dela. E a gente recebeu o convite, a honra de celebrar esse matrimônio. Para isso precisamos nos preparar, precisamos preparar nossa roupa, precisei pegar um sapato emprestado específico lá para usar na ocasião, precisei me preparar para isso, precisei abastecer o meu carro para isso, precisei conferir água, óleo, porque um convite pressupõe preparação, preciso me preparar para corresponder a esse convite, para estar adequado ao chamado. E o meu chamado não era de visitante ali, o meu chamado era de alguém que iria celebrar. Então o meu preparo não é apenas natural, mas o meu preparo intelectual, o meu preparo espiritual, para poder aproveitar aquela oportunidade da melhor forma, abençoar aquele casal, abençoar aqueles convidados ali de uma maneira diferente. Então Deus tem um convite para você, Deus tem um convite, tem um projeto para esses próximos 10 anos. Ele tem um convite, um projeto para esse ano na sua vida. Então, você tem esses 5 sentidos espirituais, que é a maneira com que você tem de se relacionar com esse projeto de Deus para você. Você precisa de visão, você precisa de audição, você precisa de declarações, usar a sua boca bem, você precisa gerenciar bem o que você sente, né? O olfato fala do que você sente, das suas experiências. Então, o que você sente pode te ajudar a se relacionar com esse projeto de Deus para você, ou não, pode te atrapalhar. Não é verdade? Quantos aqui conseguem identificar um momento que as suas emoções te atrapalharam? Então, a gente aprende a se relacionar com o propósito de Deus para a gente. Hoje, nós estamos dando início a essa série, e hoje o tema é visão. Veja, eu estabeleci aqui, separei para você 4 pontos. 4 pontos sobre o que você deve ver, enxergar de uma nova maneira. O que você deve enxergar de uma nova maneira para você viver esse ano, os propósitos de Deus para a sua vida e essa próxima década. Qual é a nova maneira que você deve enxergar as coisas? Em que você deve enxergar de maneira diferente? Você vai perceber que a água, quando ela fica agitada, quando ela fica turva, você não consegue ver os detalhes. Eu contei um episódio de que eu e meu filho e uma amiga nossa, a gente estava no barco e a gente estava próximo do motor do barco e a água ali estava turva, por causa da agitação que o motor causava na água. E a gente mergulhou na água. Por a água estar muito turva, muito agitada, a gente não conseguiu perceber que ali tinha sei lá como chama, o coletivo de águas vivas, um cardume de águas vivas. Será, de repente? Eu não sei. Então ele tinha muitas águas vivas e a gente mergulhou bem no meio daquele monte de água viva. Graças a Deus, eram pequenininhas, elas não queimam. Se fosse aquelas maiores ou outro tipo de água viva, eu não sei, eu não entendo sobre água viva. Mas eu sei que a gente caiu bem no meio de algo que, se a gente tivesse visão, a gente não entraria. Então muitas pessoas estão entrando em situações por não ter uma visão clara, por estar com uma visão turva. Então o que nós precisamos fundamentalmente para iniciar esse novo ano, nesse primeiro domingo desse ano, é nos posicionar com o nosso sentido da visão, nos relacionar com o propósito de Deus, para experimentar
ter a melhor experiência nisso, beleza? Então, vamos lá ao primeiro ponto. Veja seus sonhos de uma nova maneira. Vira para a pessoa que está do seu lado e fala isso para ela. Veja seus sonhos de uma nova maneira. Gênesis 15, versículo 5 diz o seguinte: olhe para o céu e conte as estrelas. Você consegue fazer isso? Imagine. Eu achei essa versão aqui na mensagem, achei fantástica. E ela dá tema ao nosso programa de líderes, imaginar o futuro. Deus tem um sonho para você. E você tem um sonho, algo que arde no seu coração. E no início dessa década, eu quero te fazer uma pergunta. Qual é o seu sonho? Quais são os seus sonhos? Quais são os seus maiores sonhos? Eu não sei como você tem se relacionado, como você tem interagido com os seus sonhos. Se eles estão guardados, se eles estão até mortos. Hoje, nós teremos uma grande oportunidade de ver os nossos sonhos de uma nova maneira. Abrão, o significado do seu nome é pai de muitos. E Deus transformou o seu nome para pai de nações. Ele tinha um sonho, o sonho dele era ser pai. E Deus, a primeira coisa que Deus faz é ensinar Abrão a se relacionar com o seu sonho, a interagir com o seu sonho da seguinte maneira: olhe para o céu. Veja, olhe para o céu. Conte as estrelas. E Deus dá uma tarefa para Abrão: conte as estrelas. Por muitos anos, eu compartilhei isso no devocional essa semana, por muitos anos eu imaginei Abraão saindo da tenda, porque Deus fala: sai da tua tenda, olhe para o céu. E ele saiu da tenda e eu sempre imaginei aquele céu estrelado, aquele ambiente de deserto. Eu não sei quantos já subiram algum pico, alguma montanha aqui da cidade à noite, que você vê muito mais forte, muito mais brilhante as estrelas, aquela poeira estelar, as galáxias, né? Você consegue perceber até as estrelas cadentes, né? Quantos já tiveram essa experiência aqui em Friburgo? É muito legal. Você sai da cidade e você consegue perceber melhor. E eu sempre nutria na minha imaginação essa cena de Abrão saindo à noite da sua tenda e olhando para o céu. Mas no versículo 12, traz uma informação muito importante. Apenas 7 versículos depois, estando Abrão ainda em diálogo com Deus, ainda conversando com Deus, a Bíblia fala: ao pôr do sol, então Abrão foi tomado de um sono profundo. Ou seja, aquele diálogo iniciou durante a tarde. Então, quando Deus fala, sai da tenda, olha para o céu e conta as estrelas, Ele está pedindo para fazer algo impossível, não tem como. Como que eu vou contar as estrelas? Está de dia. Em outras palavras, Deus estava ensinando a fé para Abraão. Estava ensinando o que Hebreus nos ensina a respeito da fé. A convicção dos fatos que não se veem. Deus estava ensinando a Abraão a caminhar por fé. Abraão, é o seguinte: você vai olhar para o seu sonho com convicção, com certeza. Qual é a certeza? Você olha para o céu durante o dia, céu azul, você tem certeza que tem estrela lá. Ninguém tem dúvida. Alguém tem dúvida? Ninguém tem. Você não está vendo momentaneamente as estrelas, mas você tem convicção que elas estão lá. Deus estava ensinando ele a lidar com o futuro dele, lidar com os sonhos dele, dizendo o seguinte: tenha convicção hoje, assuma uma postura hoje, como se já estivesse vendo. Não confie na sua visão natural, não seja dirigido pela sua visão, porque nós não caminhamos por vista, nós caminhamos por fé, por convicção que momentaneamente as situações não nos mostram ainda. Eu quero dizer para você, a sua circunstância não te mostra ainda o que já está pronto, o que já está lá. E o que você precisa? Se mover mesmo assim. Essa semana a gente teve uma reunião aqui, um ensaio muito precioso com a equipe de louvor, e a Vitória compartilhou uma palavra poderosa, uma mensagem poderosa com a gente. E ela falou o seguinte, o tema da mensagem dela foi: ame a igreja. E ela falou assim: ame essa igreja, como você vai amar ela no futuro, quando tudo estiver lindo e maravilhoso. Em outras palavras, aquela pessoa que está construindo uma casa, ela está em construção ainda, tem poeira, tem coisas fora do lugar, está tudo bagunçado. E é como se você já amasse a casa pronta, mas ela estando ainda em construção. Essa foi a palavra dela. Ame a igreja, como se ela já estivesse no amanhã. Ame assim hoje. Porque é assim que a gente constrói, é nos posicionando hoje com a convicção daquilo que está pronto para o amanhã. Bem? Ele podia olhar para o céu, mas não podia contar as estrelas. Ele precisava olhar além das evidências. Ele acionou a fé natural, aquela fé inerente a todos nós, para ilustrar como devemos lidar com as promessas sobrenaturais de Deus.
Pequenas e sólidas certezas, como a convicção do amanhecer e a lei da gravidade. A gente confia plenamente na lei da gravidade e no amanhecer. É isso que Deus buscou suscitar no coração de Abraão. É essa fé natural que nós temos para coisas que a gente não está vendo agora, mas a gente tem certeza, como o amanhecer. A gente tem certeza que amanhã vai amanhecer. Ninguém tem dúvida disso. A gente tem dúvida se vai estar chovendo, se vai estar sol, se vai estar frio, se vai estar calor. Todo mundo tem dúvida quanto a isso, mas ninguém tem dúvida de que vai amanhecer. Da mesma maneira, Deus tem um projeto bom, perfeito, agradável, planos de paz e não de mal. E isso é certo para a sua vida. Deus está te convidando hoje para olhar para o seu futuro, além das evidências do momento. Tão certo como Abraão olhava para o céu. E apesar de não ver naquele momento, ele tinha convicção de que estavam lá, assim será o seu futuro. Grande, brilhante, poderoso, mais do que você pode medir, mais do que você pode pedir, pensar ou imaginar, como diz em Efésios 3, capítulo 3, versículo 20. Ele é poderoso. Vamos repetir? Deus é poderoso para fazer muito mais do que podemos pedir, pensar ou imaginar. Até onde a sua fé consegue enxergar? Eu quero te incentivar hoje a você olhar de maneira diferente para os seus sonhos. Olhe de maneira diferente para os seus sonhos no dia de hoje. A segunda coisa que você precisa ver de uma nova maneira são seus desafios, as suas circunstâncias, tarefas do dia a dia, coisas da sua rotina, obstáculos. Você precisa aprender hoje para viver uma década extraordinária. Você precisa aprender hoje a olhar para os seus obstáculos de uma nova maneira. Olhar para os seus desafios de uma nova maneira. Ezequiel 37, versículo 7 diz o seguinte: assim, anunciei essa mensagem, como ele havia me ordenado. De repente, enquanto eu profetizava, repete comigo, enquanto eu profetizava, ouviu-se no vale um barulho de ossos batendo contra os outros, e os ossos de cada corpo estavam se juntando. Então, enquanto eu observava, músculos, carnes se formaram sobre os ossos. Em seguida, a pele se formou para cobrir os seus corpos, mas ainda não respiravam. Existem duas coisas que você pode fazer para enxergar os seus desafios e obstáculos de uma nova maneira. Duas coisas: profetizar e observar. Você precisa observar de uma nova perspectiva e sustentar um olhar de fé. Vou te explicar como. E profetizar. A primeira coisa foi, enquanto ele profetizava, coisas começaram a acontecer. Eu quero declarar isso para você essa noite. Enquanto você estiver profetizando, durante seus obstáculos, durante seus desafios, enquanto você estiver profetizando, coisas vão começar a acontecer. Mas veja bem, elas só vão começar. Presta atenção, elas só vão começar. Quando você declara, coisas começam. Quando você ora por um enfermo e eu declaro cura, a cura começa. Mas ela só continua quando eu observo, com fé. Por isso que a Bíblia fala, crer e não duvidar. Como que funciona isso? Crer e não duvidar. Pô, eu estou duvidando, então não crio. Na verdade, não. É porque a gente crê inicialmente, mas a gente não sustenta a nossa crença com as nossas atitudes. Ou ainda, a gente não espera o suficiente, a gente não observa o suficiente. Qual a diferença de olhar para observar? Observar pressupõe paciência, esperar, até que se veja algo. Então, enquanto o profeta Ezequiel observava, ele viu músculos, ele viu detalhes, ele viu tendões. Você quer ver detalhes nascendo, surgindo sobre aquilo que você deseja ver? Então você deve observar com fé e não duvidar. Não basta declarar e você começou a ver, você precisa continuar observando até que você veja o resultado daquilo. Observar como? Com fé, não duvidando em momento nenhum. Algo que você precisa fazer nessa próxima década é remover toda a incredulidade do seu coração, remover toda a dúvida da sua vida. Você sabe para que foi criada a dúvida? Se é que ela foi criada? Sabe para que ela existe? Ela só existe para te ajudar a entender melhor as coisas, a buscar mais informações. Muitos profetas perguntaram coisas para Deus. Então existe um bom uso da interrogação, que é apenas para você entender e se posicionar melhor. Quantas vezes os discípulos perguntaram, mestre, como assim? Explica para a gente essa parábola aqui do semeador.
Existe uma diferença entre perguntar e questionar. Então, muitas vezes, nós permitimos que a interrogação do nosso coração entre em frases de questionamento. Remova isso da sua vida. Repete comigo aí, eu estou removendo a incredulidade, a dúvida, o questionamento da minha vida. Faça perguntas, cara, não custa caro para ninguém. O terceiro ponto, que eu quero te ajudar a enxergar de uma nova maneira, são os seus relacionamentos. Veja, a gente começou falando dos sonhos, a gente falou em como lidar com os obstáculos desses sonhos, e agora algo muito importante para você viver o seu sonho. Você vai precisar estar junto de pessoas e relacionamentos que vão construir, que vão cultivar os seus sonhos. Como lidar com os relacionamentos? Eu quero te inspirar a você enxergar os seus relacionamentos de uma nova maneira. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 16, diz o seguinte: assim, de agora em diante, não consideramos mais ninguém do ponto de vista meramente humano. Seus sentidos naturais te dão informações a respeito das pessoas ao nosso redor. Muitas vezes nós construímos a nossa identidade baseada nas informações que nós coletamos do ponto de vista das pessoas ao nosso redor, ao nosso respeito. A maioria de nós constrói a nossa identidade assim, em como somos vistos. Mas não é assim que Deus nos chama a construir a nossa identidade. A nossa identidade está escondida no olhar do nosso Pai. Quando você chega perto o suficiente de Deus, grava isso. Se você quer descobrir mais da sua identidade, você precisa de mais intimidade. Pois com o mais próximo de Deus você chegar, mais claro vai ficar a imagem que você vai enxergar no olhar do seu Pai sobre você. Você vai se ver no olhar do seu Pai. Como Ele te vê, como Ele te enxerga. E é através dessa fonte que você vai construir a sua identidade. E essa é uma excelente maneira de você olhar para os seus relacionamentos também. Não usando do que você vê naturalmente, mas usando do que você enxerga espiritualmente sobre a vida de cada uma dessas pessoas. Como Deus enxerga a sua família. Como Deus enxerga os seus amigos. Como Deus enxerga os seus colegas de trabalho. Eu quero te incentivar essa noite a enxergar os seus relacionamentos de uma nova maneira. Nem Deus vive sozinho. Deus presenteou você com relacionamentos. Ele te cercou de pessoas que serão instrumentos dele para expressar o amor dele por você. A questão aqui é toda sobre perspectiva. Quando você olha para quem está diante de você, o que você vê? Quando você olha para o seu marido, o que você vê? Quando você olha para a sua esposa, o que você vê? Quando você olha para os seus filhos, o que você vê? Quando você olha para os seus pais, o que você vê? Como você vê essas pessoas? Será que você olha, enxerga, observa essas pessoas com a perspectiva do céu, de agora em diante, de 5 de janeiro em diante, a ninguém mais conheçamos segundo do ponto de vista humano. Não conheçamos a mais ninguém segundo a carne. O que você vê quando você olha para os seus relacionamentos? Um vale seco ou um exército? Um deserto ou um jardim? Um monte de lama ou uma mina de ouro? O que você vê? Nós temos o desafio de perceber, de usar outra fonte de informação para os nossos sentidos. Vamos usar a fonte celestial. O nosso desafio é olhar e enxergar os nossos relacionamentos de uma nova maneira. Se você quer viver os planos de Deus para esse ano, para a próxima década, a terceira coisa que você precisa fazer é ver seus relacionamentos de uma nova maneira. Vamos para a quarta maneira. Veja os seus projetos de uma nova maneira. Essa é uma reflexão que Isabela compartilhou. Ontem ela me ajudou. Eu teria apenas 2 horas para dormir essa noite. E enquanto voltávamos na estrada, ela veio preparando o estudo devocional. E foi o estudo do nosso devocional hoje. E eu quero compartilhar com você alguns princípios aqui desse trecho que ela compartilhou. Está em João capítulo 4, versículo 35, se você quiser abrir. Diz o seguinte: ainda faltam 4 meses para a colheita, alguns costumam dizer. Mas eu lhes digo, despertem e vejam, os campos estão maduros para a colheita. Desperte e veja. Vou repetir o versículo. Alguns entre vós costumam dizer, ainda faltam 4 meses para a colheita. Eu, contudo, vos digo, os campos estão prontos. Os campos estão maduros para a colheita. Você tem um sonho, você tem obstáculos desse sonho, você tem circunstâncias a respeito desse sonho, você tem relacionamentos que vão cultivar os seus sonhos, e existem projetos, empreendimentos, coisas, tarefas que você se propõe a fazer. Você precisa enxergar isso de uma nova maneira também. E uma das maneiras naturais que nós temos de enxergar, nós olhamos para cada projeto nosso e nós enxergamos o que falta acontecer. Talvez você olhe para a sua casa e você fala, olha,
aqui ainda falta um móvel, aqui ainda falta um eletrodoméstico, aqui ainda falta um quadro, aqui ainda falta uma pintura. Talvez você olhe para a sua empresa e você fala, poxa, ainda falta eu resolver isso, ainda falta eu resolver aquilo. Talvez você olhe para o seu trabalho, olha, ainda falta eu ser preparado nisso, ainda falta eu aprender mais sobre isso. E muitas vezes nós norteamos a nossa vida por aquilo que falta. Se um agricultor, conforme o Cordeiro muito bem colocou aqui na palavra de oferta, se a gente olha como um agricultor e a gente percebe que ainda faltam 4 meses, o que isso vai produzir na postura do agricultor? Uma postura passiva, concorda? Ele vai assumir uma postura passiva porque não há nada que ser feito a não ser esperar que as coisas aconteçam. Então, muitas vezes, quando norteamos a nossa vida sob a perspectiva do que falta, isso gera em nós uma postura passiva, de acomodação e ficar esperando as coisas acontecerem. Mas Jesus falou assim, despertem, ergam os olhos, olhem, os campos já estão prontos. Sabe o que isso quer dizer? Que existe algo que você não está enxergando que já está pronto. Comece a nortear a sua vida por aquilo que já está pronto. Por aquilo que você já tem. Eu não vou esperar o artifício tal, a medida tal, o conhecimento tal, para eu começar a empreender as minhas ações em direção ao meu sonho. Porque eu vou orientar as minhas ações por aquilo que eu já tenho, por aquilo que já está pronto, por aquilo que já está preparado. Há momentos que estamos olhando e não estamos percebendo. Os discípulos olhavam para o que faltava. Faltavam 4 meses, mas Jesus estava dizendo, os campos estão prontos. O céu sempre está pronto. Deus sempre está fazendo algo. Mas será que a nossa fé hoje está nos permitindo olhar para o alto? Agora para e pensa. Jesus não falou, olhe para baixo. Por que Jesus precisou dizer, ergam os olhos? Por quê? Porque essa postura de quem está esperando não tem visão nenhuma. Quem orienta a sua vida pelo que falta, está só olhando para o seu umbigo, está olhando para baixo. Então, se você quer perceber, você precisa olhar para frente. Se você quer perceber, você precisa olhar para o alto. Coloque os seus olhos sobre o lugar mais alto. Veja de forma diferente. Veja de uma nova perspectiva. Veja como o céu vê. Uma percepção errada coloca em risco muita coisa. Certamente corrompe a sua visão da maneira com que as coisas realmente são. Hoje é o tempo de você perceber melhor os seus relacionamentos. Hoje é o tempo de você perceber melhor os seus sonhos. Hoje é o tempo de você perceber melhor os seus projetos. Hoje é o tempo de você aprender uma nova maneira de enxergar seus obstáculos. É possível que você esteja vivendo escassez por não estar olhando para frente. É possível que você esteja hoje decidindo agarrar coisas terrenas. Nós não fomos chamados para nos conformar, mas fomos chamados para renovar nossa mente. Porque é só assim que a gente experimenta a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Não oriente a sua vida pelo que está faltando em você, pelo que está faltando no outro, pelo que está faltando ao seu redor, pelos recursos que estão faltando, pelas ferramentas que estão faltando. Foque no que você já tem. Foque nos seus relacionamentos. Foque nas suas perspectivas.